Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 27 de março, com a graça de Deus, estou aqui para partilhar a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor o nosso coração, as realidades que cada um de nós trazemos dentro dele, entregamos ao Senhor com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O Evangelho hoje vai nos trazer Jesus novamente no embate com aqueles doutores da lei. E também os fariseus, que não queriam aceitar Jesus como Messias. E aqui no Evangelho vamos ver Jesus realizando um milagre na presença deles. Vai falar de um demônio que era mudo. Mas precisamos entender essa parte, não é o demônio que era mudo, porque o demônio, ele não tem boca, não tem ouvido, o demônio, ele é puro espírito. Quando falo demônio que era mudo, é o demônio que causa a mudez na pessoa. Os especialistas, os exorcistas, eles dizem que tem o espírito que provoca cegueira, outros provoca surdez, outros espíritos de prostituição, de bebederias e uma série de espíritos que provoca mal nas pessoas. Então aqui no Evangelho que vai dizer que Jesus expulsa um demônio mudo, era um espírito que provocava mudez na pessoa. No Evangelho vai dizer que quando o demônio saiu, a multidão ficaram admirada. Isso prova que houve um grande milagre. Mas não era todas as pessoas que ficaram admiradas, não. Não era todas. Algumas, porém, diziam, é por Beelzebu, chefe do demônio, que ele expulsa os demônios. Olha que coisa ridícula. Além de não aceitar Jesus como Messias, não reconhecer os milagres. Olha que isso é ridículo, dizer que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava os demônios. Uma coisa totalmente ilógica. Ainda para atentar a Jesus, pediu um sinal do céu. Para eles não bastava o sinal que Jesus já tinha realizado. Olha que eram vários milagres que Jesus já tinha realizado. Os mudos que voltam a falar, o surdo que volta a escutar, os paralíticos que andam e tantos outros milagres. E eles ainda pedem mais um sinal do céu. Olha que coração endurecido deste povo. Porque quando uma pessoa ela não quer aceitar Deus, ela fica arranjando todo tipo de desculpas. Você pode dar para a pessoa todas as provas da divindade de Jesus. Mostrar todos os milagres, já provado. A pessoa não crê, ela não acredita, porque ela não quer acreditar, não adianta. A pessoa que tem o coração fechado, endurecido, não adianta. Pode mostrar tudo que a pessoa sempre vai duvidar. Aquela que fecha o coração para a graça de Deus. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Olha que é ridículo. Se até Satanás está dividido contra si mesmo, como que poderá sobreviver o seu reino? Jesus disse, vocês estão dizendo que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Por quê? E por quem o expulsa vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes? Jesus está dizendo isso para os doutores da lei e o sacerdote. E aqui Jesus coloca algo bastante importante. Se porém é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, porque chegou até vós o reino de Deus. O dedo de Deus é o símbolo do Espírito Santo. É o sinal que o reino de Deus já estava no meio do povo. Eram os milagres que Jesus realizava ali. Esta é a prova do Messias que os profetas já esperavam há mais de 1000 anos. E os profetas já haviam anunciado, esses serão os sinais que ele ia trazer, que o Messias ia trazer. Os surdos ouvir, os mudos falar, os coxos vão andar.
E o profeta Isaías já tinha profetizado isso. E Jesus chega. Jesus chega ali e realiza todos esses milagres. Mesmo assim, eles não crêem. Infelizmente, eles faziam a interpretação das escrituras errada. Isso não é muito diferente dos nossos dias de hoje. Quantas pessoas que estão aí fazendo a interpretação da palavra de Deus errada, porque não quer ouvir a voz da igreja. A voz da igreja que fala a verdade. E daí Jesus fala aqui no Evangelho. Jesus vai falar aqui no Evangelho, aqui está a prova que o reino de Deus chegou. Jesus coloca também algo bastante interessante. Quando um homem bem armado guarda a sua propriedade, seus bens estão seguros. Mas quando chega o mais forte do que ele, vence. E quem é esse homem forte que guarda a própria casa? É o demônio. Antes de Jesus chegar, ele dominava tudo. Ele era o rei da terra. Mas daí Jesus diz, quando chega um homem mais forte. E quem é esse homem mais forte? É Jesus. Ele vence, arranca a armadura que ele confiava. E Jesus expulsa o demônio. E reparte o seu roubo. E Jesus é o homem mais forte. São Paulo, ele vai nos dizer na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, que Jesus na cruz, ele cancelou aquele documento de dívida que existia contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Essa era a carta que o demônio tinha na mão contra nós. E Jesus aboliu definitivamente ao ser cravado na cruz. Ele esfoliou os principados e os potestades, expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Assim Jesus venceu o demônio pela sua paixão, morte na cruz. E agora Jesus reina eternamente. Jesus reina eternamente. É isso. E aqui, bem no final do Evangelho, ele vai dizer: quem não está comigo, está contra mim. Porque quem não está com Jesus, está contra ele. Porque Jesus venceu o demônio. O que Jesus não admite é que a gente fica na coluna do meio. Como que a gente costuma dizer, ficar em cima do muro. Ou você está com Jesus, ou você acaba ficando contra Jesus. Não tem meio termo. O que nós precisamos fazer é ficar com Jesus. Pedimos hoje a intercessão de Nossa Senhora, dos santos, eles que fizeram uma opção perfeita de ficar com Jesus. Que nos ajude com a sua graça, com a sua bênção. Pedimos também a proteção e a intercessão dos santos anjos. Ele nos ajuda a fazer uma opção definitiva de ficar com Jesus, sem nunca olhar para trás. Sem nunca olhar para trás. Sem nunca pensar em outras coisas, pensar em outras religiões, seitas, essas coisas que tem por aí. Sem nunca ficar pensando nisso. Com esse monte de curiosidade, as coisas que o mundo está nos mostrando hoje por aí. Nós não precisamos de nada disso. Não precisamos. O que estão falando por aí, não precisamos. O evangelho basta. A igreja basta, o sacramento, o catecismo da igreja basta. Nós não precisamos dessas curiosidades, todas que estão por aí. Ninguém mais tem nada para dar mais do que Jesus nos deu. Ninguém. Ele já nos deu tudo. Que o Senhor nos dê sabedoria, que não nos deixe cair na tentação de buscar algo aonde Ele não está. Aonde Ele não está. Te convido a pegar a palavra de Deus. O evangelho hoje está em São Lucas, no capítulo 11, versículo de 14 a 23. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender
aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidão ficaram admiradas. Mas algumas disseram, é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para atentar Jesus, pediam um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhe, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por Beelzebu que eu expulso o demônio, e vossos filhos, expulsa por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e parte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje fale ao nosso coração. Hoje nós estamos diante do Evangelho que nos coloca o mal que apresenta como destaque. De um sintoma principal que é a mudez. E muitas vezes nós também sentimos assim, incapaz de partilhar, falar um com os outros, abrir o nosso coração. Incapaz muitas vezes de falar da palavra de Deus. Esse é o ponto principal que o mundo nos bloqueia pelo inimigo. O inimigo de Deus, porque esse é o ponto que ele quer bloquear os filhos de Deus. E a comunicação, o falar. O mundo, ele quer nos prender, tirar de nós essa capacidade de comunicar, principalmente falar da palavra de Deus. Ele quer fechar a nossa boca. Essa é a centralidade hoje do Evangelho, desse dia de hoje. Mas Jesus cura este homem e ele liberta. Pedimos ao Senhor que também possa nos libertar de toda a nossa surdez, de tudo aquilo que nos causa surdez, que nós possamos ouvir também, falar das coisas de Deus e também falar das coisas de Deus, que o Senhor possa destravar a nossa língua, para que a gente possa comunicar de fato e falar, Senhor, eu quero anunciar esse dia as verdades da Tua palavra, porque o Senhor, Ele pode nos libertar e nos capacitar. Obrigado pela tua companhia, que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.